Uma boa noite a todos. Amém. Vamos Amém. então começar a segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Na sequência cronológica. Pastor Francisco tem aquela Bíblia cronológica, né? Tinha, não tenho mais. Então, ela, se você for seguir a sequência cronológica, primeiro vem Tito, depois vem a segunda Timóteo, né? Fala um pouquinho sobre a cronologia da Bíblia aí, só um pouquinho, já que você entrou no assunto. Uhum. Quando eu falo da cronologia da Bíblia é o seguinte: os livros da Bíblia não estão na ordem cronológica. Eles foram separados e colocados dentro do cânon. O cânon da igreja são os livros inspirados, né? Eles foram colocados por diversos motivos. Um deles são os assuntos, né? Então, por exemplo, pega-se o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da lei, que são os livros da lei, e colocam-se os assuntos em sequência, né? Depois coloca os livros sapienciais, né, que são livros de sabedoria, que é Salmos, Provérbios e tal mais, colocam-se juntos. E aí vai se colocando. Então, há vários motivos do porquê eles não estão na ordem de tempo certo. Às vezes, um escrito antes foi colocado depois. Por exemplo, Marcos provavelmente foi escrito primeiro que Mateus. Mas Mateus é colocado primeiro, porque a genealogia de Mateus mostra o Cristo como o rei dos judeus, né? Então tem toda aquela genealogia. E aí se coloca ela primeiro, e depois vem Marcos, né? Marcos escreveu, nós já falamos sobre o Evangelho de Marcos, né? Marcos escreveu o Evangelho, na verdade o Evangelho é de Pedro, não é de Marcos, né? Marcos era como se fosse secretário de Pedro, e Pedro editou todo o material para Marcos. Então provavelmente tenha sido o primeiro Evangelho, mas Mateus vem antes. Então a ordem cronológica depende como ela foi colocada, tem vários motivos porque um deles são os assuntos, outros por categorias e tudo mais, ok? Então, a 1 Timóteo provavelmente foi escrita depois, a 2 Timóteo foi escrita depois de Tito. A Timóteo foi depois de 3 anos de Paulo, lembra? Nós lemos no Atos dos Apóstolos a vida de Paulo, depois ele vai preso e tudo. Prenderam ele justamente para isso, para acabar com aquela igreja, né? O cara já velho, já, né? De uma idade já bem... Já de idade. Policarpo deu a vida pelo Evangelho, quando já estava de idade, fugindo de um lado para o outro, né? E aí, quando ele estava fugitivo, ele teve um sonho à noite. Ele acordou apavorado, dizendo: "Vou morrer queimado." E sabia que era a hora dele morrer, né? É por isso que escreve assim. Engraçado, né? A carta de Esmirna é um negócio muito engraçado. Engraçado não, né? Engraçado pra gente que tá vendo agora, né? Mas pra quem tava passando por aquilo não é nada engraçado, né? O Senhor fala para João assim: escreve o que o Espírito diz ao anjo, pastor, né, da igreja de Esmirna. Sei que você é pobre, e vai fazer. E aí diz assim, não diz assim: eu vou te dar a vitória, nunca. Ser fiel até a morte. E eu dar-te a coroa da vida. Você vai morrer. Ele está dizendo: você vai morrer, mas eu vou te dar a coroa da vida. Né? Então era assim que faziam isso aqui. Então prenderam Paulo. Um outro motivo, que também não é certo, talvez seja quem entregou ele para ser preso, ou fez uma acusação para Paulo injusta, foi o Alexandre Latroeiro, que Paulo tinha entregue ele para Satanás. Ele aprendia a não blasfemar, né? Paulo fala: Alexandre Latroeiro me causou muitos males, né? Paulo tinha entregue ele a Satanás. Alguns dizem que talvez por vingança ele tenha entregado Paulo para ser preso. O fato é que, de qualquer maneira, Paulo, depois de 3 anos solto, foi preso de novo. E esta segunda carta aqui é a última de Paulo. E Paulo escreve essa carta e lá ele vai dizer assim: olha, eu estou pronto para ser entregue, para morrer. Eu combati o bom combate, tal, guardei a fé. Paulo sabia que ia morrer. E ele escreve essa última carta para Timóteo. E é aquilo que a gente fica pensando, né? O que eu falaria para alguém antes de eu morrer? Então a última carta Paulo escreve lá para o Timóteo, né? Fala: Timóteo, estou te escrevendo essa carta. E ele escreve justamente essa carta com o intuito de incentivar Timóteo e ajudar Timóteo a ficar firme, algumas instruções para a igreja, algumas exortações, as últimas exortações para a igreja que Paulo deixa, nós vamos ver aqui na carta que ele escreve para Timóteo. Você vê que ele escreve
E aqui é uma importância que a carta era escrita justamente para a última carta de Paulo foi endereçada a um representante apostólico, né? Então, a responsabilidade dos líderes é muito grande, né? Ao que muito é dado, muito também é cobrado, né? Então, Paulo, você vê que ele não escreve uma carta direto para a igreja, ele escreve uma carta para um líder, é a última carta, ele sabe, ele tem que guardar a doutrina, né? Nós falamos a respeito da doutrina semana passada, né? Então, Paulo, a preocupação de Paulo é essa, é o treinamento do líder, o treinamento daquele que vai estar em frente do rebanho, né? Então, é muito importante, é de suma importância o treinamento, e como nós lemos aqui na primeira carta, aquele que sabe manusear bem a palavra de Deus, que não tem do que se envergonhar. Então, é muito importante a conduta e o conhecimento dos líderes, porque são eles que vão estar levando o rebanho de Cristo. É o ministério que Deus deu, o ministério pastoral, é isso, né? Para cuidar do rebanho, né? Quando nós estudamos Efésios, né, que fala que quando Cristo morreu, ele sobe aos céus e dá dons aos homens, né? A uns ele deu para apóstolos, a outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Tudo isso para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, para que a igreja cresça, né? Seja aperfeiçoada e cresça em conhecimento e graça diante de Deus. Então, o que acontece? O ministério pastoral, o ministério dos líderes, é um ministério de suma importância, porque você veja que a igreja é chamada de noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo. Já falei isso aqui, mas eu vou repetir só para a gente guardar bem. No costume judaico, no costume hebraico, quando a noiva ia se casar, quem adornava a noiva eram as suas virgens que serviam ela, né? As virgens iam lá e adornavam a noiva, vestiam, maquiavam, penteavam, faziam o que fosse, para a noiva se apresentar para o noivo bonita, como a palavra diz, sem ruga, sem mancha, imaculada. Isso são os 5 ministérios da igreja, servem para isso, não é? Para apresentar para Cristo a noiva, que é a igreja imaculada, sem mancha. Então, para isso serve. Você vê que Davi, quando ele vai casar com Abigail sai com as suas 5 virgens para encontrar com Davi, que era que elas queriam enfeitar a noiva. Então, para isso servem os 5 ministérios da igreja, né? Para adornar. E o ministério pastoral é um ministério importantíssimo no meio desses, porque ele que conduz o rebanho todos os dias, todas as semanas está aqui, está pastoreando, aconselhando, corrigindo, exortando. Então, essa é a preocupação de Paulo de escrever na sua última carta para um representante apostólico. A questão da firmeza na doutrina, ok? Vou fazer um parênteses aí, em relação ao trabalho de Paulo, com o livro que o pastor Sérgio lançou aqui no dia 16, a questão dos heróis anônimos, né? Fora Paulo, depois que ele já faz isso, 2000 anos que isso aconteceu, o mesmo trabalho que ele fez de passar essas coisas para frente, de passar essas ordenanças, de passar essas instruções, isso tem acontecido, independente, até hoje, acontece isso normalmente. Por exemplo, as pessoas falam, eu estou sendo perseguido, certo? Você está sendo perseguido pelo irmão da igreja, certo? No modo de dizer, você não está sendo perseguido pelo governo, você não está sendo perseguido pela lei. Não. A gente não tem essa experiência, a gente não tem essa vivência, graças a Deus. Por exemplo, hoje teve lá um atentado na Turquia, certo? No aeroporto, que matou, não sei o que, e é tudo nessa região, é tudo por ali. Então, pessoas que estão sendo colocadas. Então, mas como a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão, então isso não vai acontecer. A igreja não vai se acabar, mesmo o líder estando, né, passando por essas situações, passando por morte, que hoje ainda se queima muita gente. Só que como a gente vive no mundo ocidental, por exemplo, se você vê o noticiário hoje de qualquer rede americana, tá? No Brasil se sabe muito mais coisas do que aqui. Você mostra a mesma cena aqui mais de 50 vezes, a mesma cena. Porque a mídia não mostra o que está acontecendo, porque isso não interessa. Para que se vai se mostrar isso? Né? Isso não interessa. Então, mas existem os heróis anônimos, pessoas que fazem o mesmo processo. Estão presos muitas vezes, estão escondidos, mas estão passando aqui as informações que eles receberam, estão passando as instruções para que a igreja continue caminhando. Entendeu?
uma das últimas pesquisas que se fizeram, me parece que contados são mais de 150 mil cristãos que são mortos, assassinados por ano. Não sai uma linha no jornal, ninguém fala nada, né? E justamente são nesses países onde há perseguição cristã, na China, né? Na Coreia do Norte. Coreia do Norte, se pegarem uma pessoa com uma frase bíblica dentro de casa, vamos supor, a pessoa entra na tua casa, pega você com uma frase bíblica, você vai preso, vai ficar no campo de concentração, teu filho vai nascer no campo de concentração e o teu neto também. Só o seu bisneto é que vai sair de lá. São 3 gerações presas por causa de um versículo que você achar na tua casa da Bíblia. E o Evangelho continua crescendo. É uma coisa terrível. Tem um documentário sobre a Coreia do Norte. É coisa terrível. Agora estão fazendo canibalismo lá porque eles não têm o que comer. É o que o comunismo traz para o mundo, né? E na América Latina inteirinha eles amam a teologia da libertação, que é comunista, né? Marxista comunista. E o Papa é teologia da libertação, o Papa é marxista comunista. Então, você vê em que mãos está o mundo, né? Mas a Igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela continua. Continua aí. Paulo foi morto, mas a Igreja continua. E as palavras que nós estamos lendo hoje. Olha só, Paulo, numa das cartas que ele escreve, fala assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Ela não está presa, ela continua aí. E porque a palavra que ele escreveu, a palavra de Deus, ela continua viva até hoje. Nós estamos aqui lendo as palavras de Paulo. Estava lá preso, né? Ok? Então vamos lá, vamos começar no capítulo 1 aqui. A saudação costumeira de Paulo, né? Segunda epístola, onde ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vê que ele continua chamando Timóteo aqui de filho. Na primeira carta nós lembra? Timóteo era jovem ainda e teve um crescimento espiritual muito rápido, ainda jovem, né? E Paulo, como foi o responsável ali pelo crescimento, pela estrutura de Timóteo, né? Ele chamava ele de filho, né? Na fé. Versículo 13 ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Né? Então você vê que era uma família de cristãos, uma família de pessoas que serviam a Deus. Paulo fala aqui, olha, eu desde os meus antepassados sirvo a Deus com uma consciência pura. Né? E ele fala para Timóteo: eu lembro das tuas lágrimas, porque é o que o pastor Joaci estava dizendo aqui sobre o evangelho triunfalista, né? Que se prega hoje, né? Que tudo vai ser bem, tudo vai andar bem para nós, Deus vai te dar a vitória. E a maioria, acho que 90% hoje no meio cristão, principalmente brasileiro, no meio americano também, mas principalmente brasileiro, o que acontece é isso: quando você pergunta, você é cristão? Sou. Você costuma congregar, ir à igreja? Costumo. O porquê que você vai à igreja? Vou buscar a minha bênção. É o que a maioria diz. Quando eu fazia faculdade no Brasil, houve uma discussão na sala de aula sobre a respeito da existência de Deus. E eu fiquei ouvindo a resposta do pessoal. Então, eu acredito em Deus, porque sempre que eu preciso de algo, eu peço para Ele. Né? Ou sempre que eu estou com um problema, ou seja, Deus virou o quê? Um pronto-socorro, não é? Onde as pessoas vão buscar a solução de algum problema. Menos mal, né? Menos mal. Menos mal. Mas ainda não deveria ser assim, né? Deveria ser a vida cristã, como o próprio Paulo tem dito: eu lembro-me das tuas lágrimas e eu estou ansioso para ver-te. Né?
Eu oro por você noite e dia. Paulo, olha só a situação. Paulo preso, né? Paulo na cadeia, orando por Timóteo de noite, lembrando das lágrimas de Timóteo. Mas não era uma vida cristã assim muito light, né? Era uma vida cristã meio difícil, né? Mas o objetivo aqui não era, como diz a palavra de Deus, se nós confiamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os homens mais dignos de pena, né? O nosso futuro está no céu, ou seja, nós somos cidadãos de lá. E por causa deste evangelho, principalmente nesses lugares, há muita perseguição. Graças a Deus nós não somos perseguidos porque nós fomos colonizados por cristãos. Você pense um pouco, se quem tivesse chegado aqui não fosse, aqui na América, não fosse o Colombo, não fosse os Pilgrims, fugindo lá de perseguição, no Brasil não fossem os portugueses, mas fossem os árabes. Nós seríamos todos muçulmanos. Ou se não fôssemos, estaríamos mortos. Estaríamos mortos sem dúvida, ou sendo perseguidos, né? Então, graças a Deus não temos... Mas nessa época aqui Paulo está dizendo, você vê, época de Nero, época que os imperadores se achavam deuses, né? E haviam os deuses que eram adorados em Roma e que precisava se pagar tributo a eles. E quem não adorasse aqueles deuses ou não adorasse o imperador, morria. Ele estava fora, ele nem emprego ele conseguia. Não. Se você não tivesse aquele sistema de adoração pro... Como é que é? Tibério, sei lá o nome do... Quem voltou depois da adoração ao imperador foi o imperador que, em algumas interpretações, dizem que foi o que mandou prender João na ilha de Patmos, né? Mas o que acontece? O imperador, por exemplo, Júlio César falava que ele era filho de Júpiter. Eles falavam assim sem problema nenhum, não. Outros diziam que o faraó era o filho do sol, né? Eles adoravam o sol, tinha que adorar o faraó, né? Então, havia cristãos que eram mortos simplesmente porque o cara chegava com um incenso assim, ali estava a imagem do imperador ou a imagem de um deus qualquer, chegava com incenso para o cristão, dizia para ele assim, ó, você não quer morrer? Pega esse incenso e põe ali, não vai te acontecer nada. E eles morriam das piores torturas que imaginar. Então ia torturando o cara. Você não quer mais ser torturado? Só vai lá e põe o incenso lá. Não vou, morri, né? Era uma época difícil, em que o evangelho dizia-se, há uma frase que diz assim, que a igreja primitiva era culto subterrâneo, que era feito nas catacumbas dos mártires. Então, na hora da oração era subterrâneo, e quando eles subiam para cima eram perseguidos, né? Então, por isso que até hoje alguns usam as relíquias, né? A igreja ortodoxa usa muitas relíquias dos mártires embaixo do cálice da ceia, né? Para lembrar o que a igreja fazia naquela época, né? Faziam as orações nas catacumbas, lá no túmulo dos mártires. Então Paulo fala para Timóteo, eu lembro das tuas lágrimas, porque além da perseguição do imperador, tinha falsos crentes, tinha judeus perseguindo, querendo desmoralizá-los, havia todo tipo de perseguição. Então não era gostoso ser crente como é hoje, né? Olha, saímos de casa ali e chegamos aqui, eles reclamam pra caramba, trabalhei pra caramba, tem que vir aqui no culto e tal, né? Olha, se um daqueles irmãos estivesse hoje, nossa, para eles ia ser uma alegria tremenda poder vir sem acontecer nada. Pôr a sua Bíblia debaixo do braço, andar por aí, né? Seria uma maravilha. E aí Paulo fala, eu recordando também da tua fé sem fingimento. É uma fé sem fingimento, aquela que também estava na tua avó, Lloyd, e na tua mãe, Eunice. Quer dizer, a importância de você criar um filho. Você veja que às vezes a pessoa fica se perguntando, mas qual será, que será o plano de Deus para a minha vida? Às vezes é criar um filho, para que às vezes o seu neto seja um Timóteo. E nós somos imediatistas, né? Mas nós pensamos assim, Deus tem que me usar, Deus precisa me usar agora, eu não sei o que Deus quer, até hoje não sei o que Deus quer da minha vida. Você tem uma criatura ali que Deus te deu, um filho, que Deus te deu para criar ele, para colocar no coração dele a palavra de Deus, para que ele aprenda a fé sem fingimento. E talvez o filho dele também tenha uma fé igual a dele sem fingimento, talvez o neto seja um grande igual a Timóteo. Então nós não devemos nos preocupar. Às vezes a pessoa fica preocupada, mas eu não sei, até hoje não tenho feito nada para Deus. Mas olha quanta coisa você tem para fazer. Imagine se Lloyd ia pensar que o neto dela
Imagine, naquela época, Lloyd tinha um neto, tinha uma filha Eunice, tinha um neto. Imagine se ela pensasse que nós iríamos estar falando o nome dela hoje, 2000 anos depois. Será que ela fez isso para isso? Não. Ela simplesmente recebeu a fé de Cristo, passou para Eunice, ensinou, né? Ensinou para Eunice a fé sem fim. Eunice, cristã, ensina o seu filho, Timóteo. E Timóteo se torna o grande representante de Paulo. Susana Wesley alfabetizou todos os filhos em casa, porque ela tinha muito, né? Eram 18, né? Nem Morreu um bocado, a vida é terrível, né? Mas a mãe está lá. Né? A minha mãe me trouxe a primeira Bíblia que ela me deu quando eu aprendi a ler. Né? Está lá em casa. E eu vou mandar reformar ela, até guardar como uma relíquia, né? Porque isso fica na tua mente, o que você aprendeu de pequeno. Ali você vai passar. Então, é não se preocupar, qual é o meu ministério? Você tem um filho ali, ó. Eu não sei, o maridozinho canta até hoje, do Padre Zezinho, da minha primeira comunhão, tinha, sei lá, nem lembro se eu já fui pequeno um dia. Mas lembra-se, porque é colocado na pessoa, né? E era um amor puro, né? Não vem falar que é a idolatria. Não. Só porque era um título de igreja diferente. Não. Ali era amor puro. E me A fé em ensinaram Cristo, né? Deus. Me ensinaram ali, pode ter ensinado um monte de coisa, mas a base era Deus. É a fé em Cristo, né? E até hoje, Fica na mente. quando eu quero orar sozinho assim, eu começo a cantarolar, eu estou pensando em Deus. Nossa, isso daí é clássico. E vem na minha cabeça e ali Estou eu pensando começo a no orar amor. mesmo. Porque quando eu estou com raiva, alguma coisa que é muito difícil, né? Eu sou uma pessoa muito calma. Então, eu começo a cantarolar ali, e Deus. Yeah. Então você vê o ministério principal, né? A igreja começa em casa, ali na família, ensinando o filho, eles gastando tempo com o filho, meia hora, 1 hora, 20 minutos, 10 minutos, sim. Mas falando de Deus, ensinando as coisas de Deus. É verdade. Os grandes vêm assim, não adianta. Eu às vezes me converto hoje e falo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, isso leva um tempo. Você vê que Timóteo falou, eu sirvo a Deus desde os meus antepassados. Né? Eu sirvo a Deus desde... Então, é muito importante, a importância principal de ter a família focada, de ter os filhos, a atenção que se dá aos filhos para eles aprenderem o Evangelho de Cristo. Né? Depois que Paulo fala de Timóteo aqui. Né? No versículo 6 ele diz assim, ó, por esta razão, pois, te admoesto, que revives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, Paulo fala, por causa, lembra-se de toda essa fé que você teve, todo esse ensinamento, e reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Isso aqui é uma das passagens, um dos versículos, em quais se baseiam a doutrina da sucessão apostólica. Sucessão apostólica é aquela doutrina que diz que só é válido o sacramento, ou qualquer ordenação só é válida se ela veio direto de um apóstolo, ou seja, havia a substituição do apóstolo. Então o apóstolo impôs as mãos sobre o seu sucessor, que vai ficar no lugar dele como bispo, aquele bispo impõe a mão sobre eles, aquele bispo sobre o outro, aquele bispo sobre outro, e só nessa sucessão é que tem valor tudo aquilo que se faz dentro da Igreja de Cristo. Se não tiver uma sucessão apostólica, não tem valor a ceia que tomamos, não tem valor nada disso. Essa é uma das bases que se baseia. Ora, acontece o seguinte. Vamos lá para Efésios, capítulo 2. Isso aqui é importante saber, por quê? Efésios 2? Efésios capítulo 2. Então, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Teve um professor
esqueci qual era a matéria que ele lecionava na Igreja Católica. Ele foi para Portugal e o bispo da igreja que ele foi chamou ele lá e falou: vem cá. E mostrou qual bispo tinha ordenado ele. E foi mostrando. E chegava até Pedro. Porque isso foi anotado, né? Os ortodoxos, todo bispo ortodoxo tem a sua árvore de ordenação até um dos 12 apóstolos. Então eles dizem, quem não for ordenado, porque a sua ordenação não veio de um dos 12, não vale. E aí eles dizem assim, porque essa é a sucessão apostólica. Agora, olha só, a contradição que há se nós entrarmos nessa doutrina. A rainha da Inglaterra também sim. A rainha da Inglaterra também é assim. Aliás, a rainha da Inglaterra, a Elizabeth, olha só, isso é curiosidade, né? A rainha da Inglaterra, ela é descendente direta de Jafé, um dos 3 filhos de Noé. Ela tem na genealogia dela. Está lá no Museu da Inglaterra. Ninguém mostra essas coisas, né? Porque eles querem desmoralizar, dizer que a Bíblia não é um livro como é que fala? Correto e tal. É só ler a genealogia dela, vai chegar em Jafé. E depois ela vai ter Adão. Incrível, né? Agora olha só, Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então olha só o que Paulo está dizendo, o mesmo Paulo dizendo aqui, olha só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos não são fundamentos. Fizeram o fundamento deles em cima da rocha que é Cristo. Okay? Então, já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo, para a gente ficar bem. Cristo é a rocha, a pedra angular, onde todo edifício é edificado. Então, aqui está a rocha, o alicerce, o fundamento é lançado sobre a rocha que é Cristo. Ok? Sucessão de alicerce, você nunca edifica uma casa. Então, os apóstolos tinham o poder de impor as mãos para passar algum dom de Deus para quem eles quisessem, o que Deus mandasse eles colocarem. Mas isso é fundamento apostólico, a doutrina apostólica. Se houver um sucessor de apóstolo, vai fazer outro fundamento em cima do mesmo fundamento, ou do mesmo alicerce. Paulo chega e diz assim, ó, quando eu cheguei em tal lugar, eu não fui de novo lançar um alicerce em lugar que já tinham lançado. O próprio Paulo fala isso em uma das cartas dele, eu não lancei alicerce porque ali já havia alguém, outro apóstolo já havia lançado ali um alicerce. Então eu não fiz isso. Então se há uma sucessão apostólica, o que acontece? É você lançar os alicerces em cima da rocha que é Cristo, a doutrina apostólica, e depois na sucessão vem outro alicerce. Mas em Efésios está dizendo que todo edifício é edificado em cima do quê? Da rocha que é Cristo e do fundamento apostólico. Lembra lá em Atos? E perseveravam eles todos os dias no quê? Na doutrina dos apóstolos. Não é? Então não se pode jogar um alicerce em cima de outro alicerce. Se o apóstolo coloca um substituto dele no lugar dele, ele colocou um outro alicerce. A igreja nunca vai ser edificada. Então nós estamos edificando em cima do alicerce apostólico, em cima da rocha que é Cristo. Em vários lugares. Em vários lugares. Não um só. Não só. Então a igreja é isso, entendeu? Isso não, aí vem a teoria do Papa também. É daí que vem a sucessão apostólica. E o Papa é sucessor de quem? Da cátedra de Pedro. Da cátedra é cadeira, no latim. Cadeira de Pedro. Então o que acontece? Se você é sucessor de alguém, você ainda não começou a construir. Na verdade você nunca vai construir. Nunca vai construir. Então, até lá um alicerce aqui que ninguém vê. Você não vai dar um finish, mas vai crescer alicerce. Só alicerce. Quer dizer, tem um alicerce aqui. Em cima do alicerce tem o quê? Tem ali, começa-se a edificar. E aí vem as paredes. E aí vem o telhado. Assim, a comparação que Paulo faz, a analogia que ele faz de uma construção para a igreja de Cristo é essa. Jesus fala assim, olha, aquele que ouve a minha palavra e as guarda é semelhante ao homem que construiu a sua casa onde? Na rocha. Então a rocha é Cristo. Ok? Os apóstolos receberam de Cristo a autoridade de lançar os alicerces. Nós que recebemos toda essa doutrina, o alicerce é a doutrina dos apóstolos, nós edificamos em cima disso. Por isso que se nós sairmos fora da doutrina apostólica,
vira um puxadinho e você é um herege. É aí que vem a heresia. Se você está construindo um puxadinho fora do alicerce, você é o quê? Um herege, tem que ser cortado fora. Não pode, né? Vai virar o quê? Favela. É puxando um puxadinho aqui, puxadinho ali, não funciona, né? Então o que acontece? É assim que... É aqui que muita gente fala, mas então se Paulo passou para ele, pela imposição de mãos, um poder a Timóteo, Timóteo tem o poder de passar a outro. Não fala isso aqui em nenhum lugar. Era o fundamento apostólico que estava sendo lançado ali. E aí Paulo fala para Timóteo, eu peço para você que reavives o dom que recebeu pela imposição das minhas mãos. Por causa das perseguições, até o Timóteo, que tinha recebido de Paulo esse dom de Deus, o dom de Deus através da imposição de mãos de Paulo, até o Timóteo estava desanimado. Porque na nossa caminhada cristã é assim. Não existe super cristão, né? Não existe aquele cristão que diz assim, não, que eu estou na rocha, eu nunca sou abalado. Todos nós passamos por momentos da nossa vida em que nós passamos por desânimo, passamos por fraquezas, passamos por coisas que nós dizemos, meu Deus, eu acho que se Jesus voltar agora eu vou para o inferno. Não, são coisas normais que acontecem na nossa vida, para um fortalecimento, para que nós sejamos humildes. É porque a tempestade vem para quem está na rocha e para quem está na areia. É uma tempestade só. Uma só, a mesma. Ela vem sobre nós. A tempestade vem com força mesmo. Vem. E quantas vezes nós não desanimamos? Muitas vezes. E aquela pessoa que se enche, diz, eu nunca me desanimei, porque você nunca passou por uma prova. Você é um menino na fé. Né? Porque o Paulo está dizendo, Timóteo, reavive o dom que há em você. Né? Eu estou te lembrando dessas coisas para que você se reavive. Lembra dessas coisas. E é por isso que existe a comunidade cristã. É um ajudando o outro, é um levantando o outro. Não é? Se o meu irmão está ali desanimado, eu devo chegar para ele e dizer, irmão, não, você é pessoa de Deus. Eu já vi você fazer muitas coisas boas, você é homem de Deus, Deus escolheu. Reavivar o irmão. Não, você reaviva isso. É para isso que nós devemos estar em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja. Não é para chegar para o irmão e dizer, irmão, tá ruim o mesmo negócio, hein? Lascou pro seu lado, hein? Você não sabe nada. Não é? Você vai de cabeça para baixo amanhã. Vou chegar pro irmão e falar assim, e você que diz que é crente, aí ó, o que você está arrumando da sua vida, né? Meu Deus. Isso aí, isso, velho. Isso é o que mais se ouve, mas não é para isso, é para chegar pro irmão e fazer o que Paulo fez. Né? E Paulo estava preso, você vê? Falando isso para Timóteo, né? Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, né? Mas de poder, de amor e moderação. Poder, amor e moderação. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. O espírito que Deus tem nos dado. Né? De poder, porque a palavra de Deus que nós pregamos, o Evangelho é o poder de Cristo para todo aquele que crê, para a conversão, para a salvação de todos. Né? De amor, que é o amor que nós temos uns para com os outros. Né? De serviço. O amor é serviço, não é gostar. Você vê que é engraçado que Jesus nunca falou, goste um dos outros. Fala, ame. Eu posso não gostar de uma pessoa, mas tem que amá-la. Não é? Porque tem pessoa que é chata, pode dizer a verdade, né? Verdade seja dita, tem pessoa que é difícil de... Tem pessoa que é chato pra caramba você tá perto da pessoa. Mas Jesus não falou pra você gostar dela. Você tem que amar. Amar de que maneira? Servindo aquela pessoa, orando por aquela pessoa, fazendo o melhor por aquela pessoa, não falando mal dela, principalmente, né? Tinha uma como é o nome dela? Isabel. Ela chegou pra gente, eu estou orando por uma vizinha minha, pastor, estou orando, né, porque o senhor, que ela aceite Jesus, quero que ela aceite o Senhor, estou orando demais por ela, mas antes estou pedindo para o senhor dar uma peia nela. Mas boa, mas depois o senhor salva. Ai, Jesus. É complicado, né? Quer dizer, são coisas, né, que Paulo fala, de amor. Ela estava certa, ela falou. A pessoa aquilo, acha que está certo. Não, né? ela falou aquilo com um sentimento assim de. Tudo, né? Verdade. A Nilce trabalhou com uma irmã aí, que a irmã, né? Amor está escrito, né? Irmã bem convertida que dizia Amor que ia trabalhar na casa da mulher, a mulher estava enjoada lá, reclamando do serviço, ela falou assim, quando chegar em casa eu vou orar um salmo para essa mulher, que a mãe não levanta a cama. Eu tá fazendo macumba para a mulher. Né, quer dizer, é o espírito de amor. Pega ela, assim. Né? E de moderação, né? Principalmente o cristão, ele tem que ser moderado naquilo que ele faz, né? Dessa pessoa extrema, né?
os extremos sempre estão perto do precipício, né? Então, a pessoa tem que ser moderada em tudo aquilo que faz. E Paulo fala, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Ao contrário, participe dos meus sofrimentos. Então, porque, você já imaginou, que Deus livre, né? O pastor Juraci sendo preso, por algo, por um calúnio, por algo. Uns vão dizer, eu ir na igreja de um pastor que está preso, não é? Mas Paulo fala, não te envergonhes dos sofrimentos de Cristo, e nem do seu servo que sou eu que estou encarcerado, não tenha vergonha disso, mas participa comigo também do sofrimento, né? Participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Senhor e nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, participa mediante o Evangelho, que é o poder de Deus que nos salvou e nos chamou à santa vocação, não segundo as nossas obras. Não foi porque eu era